desta manhã. Eu, mais uma vez, quero pedir aos irmãos muito silêncio, muito respeito, como todos sabem que é preciso. Nós estamos na casa de Deus, a casa do Senhor. É motivo de muita alegria e muita responsabilidade nossa de dar um bom testemunho para o nosso Deus poder também nos abençoar. Prestem bastante atenção nas palavras do boletim, que são palavras praticamente todas do irmão Aldo, que já deixou muitas coisas que passou, e nós estamos revigorando para saber que a obra da Igreja Apostólica é mantida e dirigida ainda pelo nosso Santo Primaz. Eu convido a igreja para se pôr em pé, e mais uma vez eu posso dizer, se tiver algum visitante que nos visita, muito obrigado pela sua visita, em nome do Conselho Deliberativo, e que volte mais vezes, para que então também se torne como nós, apostólicos verdadeiros, e possa praticar a santa doutrina do Reino dos Céus. Oremos, pois. Santa e bendita Vó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador. Irmão Aldo, aqui estamos na tua presença, porque o Senhor se faz presente em nossos corações, com as suas palavras de amor dedicadas a todos nós. Todos aqui que estamos, devemos ao Senhor tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde e até mesmo pela nossa salvação, que chegará um dia na vida eterna, a encontrar o Senhor novamente com a Santa Rosa, Virgem Maria e todo o reino dos céus, que sempre lutou para nos dar santidade, nos dar a unidade e também a perfeição, para que, sendo unidos, nunca seremos vencidos. Pedimos a proteção para toda a nossa Santa Igreja, todos os lugares neste momento, que estiver também celebrando qualquer uma das reuniões, que o Senhor esteja com todos, porque o Senhor é onisciente, onipresente, e pode estar aqui, ali ou acolá no mesmo instante, nos abençoando e também dirigindo-nos aqui nesse púlpito, assim também como o coral e o ministério, que tudo junto, reunido, possamos fazer uma reunião maravilhosa ao agrado do reino dos céus. E assim sendo, neste momento eu declaro aberta essa santa reunião entre os vossos nomes, hoje para todo sempre. Amém. Vamos, irmãos, cantar o corinho número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Todos podem sentar e vamos continuar com o nosso trabalho na nossa santa reunião. Vamos cantar ainda mais 4 corinhos. O primeiro é o 53, Ó Povo Avante. Ó povo apostólico, avante sem nada temer.
peço desculpa ao coral, o hino era o 58, eu confundi o 3 aqui com o 8, viu, irmãos? Desculpem. Agora nós vamos ouvir o número 61, Não Existe na Terra. Continuar ainda cantando o número 66. Há nessa terra um povo. Há nesta terra um povo que se consagrou para viver santamente tudo que Deus ordenou. Este é um povo apostólico, um povo que é santo, herdeiro dos céus, povo herdeiro da glória e da unção do Espírito de Deus. Há nesta terra um povo que é mesmo de Deus. Temos a Santa Rosa como seu grande poder, que luta de todas as formas e nos ajuda a vencer. Este é um povo apostólico, um povo que é santo e herdeiro dos céus, povo herdeiro da glória e da unção do Espírito de Deus. Há nesta terra um povo que é mesmo de Deus. Amém. Vamos cantar ainda o número 68, Meu Ministério. O ministério de glória eu recebi do meu Jesus, carreira só de vitória para espalhar
Amém. Irmãos, agora vamos continuar ainda, mas vamos continuar com o nosso coral, que irá apresentar também 2 hinos, 179, o Bom Servo, e depois o 294, Livres com Deus. Vamos ouvir. Nosso primaz tão adorado, neste lugar foi colocado, pois sempre fui um servo honrado. Ele tem amor por nós. Vem ouvir e aceitar. Vamos ouvir a sua voz. Agradecemos ao primaz, a nossa Santa Rosa, que nos guiam a Jesus para a salvação nos dá. Agradecemos
Amém. Irmãos, agora nós vamos prosseguir com a nossa santa reunião. Vamos à leitura do boletim. Eu disse no início, muito silêncio, porque nós estamos aqui na presença do nosso Deus e o nosso boletim é palavra do céu. Precisamos dar muito crédito ao que nele está escrito. Inclusive, nós estamos recapitulando muitas palavras do irmão Aldo há muitos anos atrás. É preciso muita atenção para levar avante a nossa fé. Boletim Interno Oficial, número 2981, São Paulo, 11 de fevereiro de 2016. O sagrado dever do Filho de Deus de manter a obra de Deus na terra. Estimados irmãos e irmãs, Deus o Pai, através de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tem proporcionado grandes bênçãos ao povo apostólico. Entretanto, estamos numa fase de nossa igreja que está exigindo uma luta e muito trabalho e esforço do nosso povo. É um período de muito crescimento e desenvolvimento em todos os setores de nossa obra. Portanto, se faz necessário o grande esforço de todos nós em favor da nossa igreja. Prezados irmãos e irmãs, lutem por nossa igreja e contribuam com suas ofertas e seus dízimos para ajudar a manter esta obra gloriosa que se manifesta na terra, a glória de Deus, santos anjos poderosos, nossa paz e a nossa felicidade. Entretanto, como afirmamos no boletim da semana passada, continuamos com dificuldade para saldarmos todos os compromissos assumidos pela igreja em virtude da queda das contribuições, sendo necessário utilizar um saldo de contingência para que não haja paralisação dos trabalhos. Por isso, de coração, pedimos que nos ajudem e reforcem suas ofertas neste início de mês, para que possamos voltar a investir nos planos de expansão e crescimento de nossa igreja e manutenção de todos os nossos trabalhos. Confiamos no nosso amor e temos certeza que nos irão ajudar, para que a nossa igreja possa cumprir com todos os seus compromissos neste começo de mês. Recebam o nosso abraço fraternal e que sejam muito felizes e abençoados por Jesus, nosso Senhor, por Maria Santíssima, por nossa Santa Vó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo, que, para serem vitoriosos nesse santo caminho que conduz aos céus, precisamos lutar. Segunda sacola. Prezados irmãos e irmãs, como é do conhecimento de todos, a propriedade onde funciona o restaurante Canarinho, ao lado da nossa sede, e o valor é de 1.100.000. Nós, da direção da igreja, pedimos a vossa ajuda para ajudarmos e usarmos o mesmo sistema de passar a segunda sacola em todas as congregações e sede, após a apresentação da orquestra, cuja coleta será revertida exclusivamente para a quitação das parcelas negociadas com o proprietário. Os irmãos que desejarem depositar diretamente na conta específica desta campanha poderão fazê-lo no Banco Bradesco, 0097, a agência, e a conta corrente é 303.577, dígito 8, e posteriormente enviar cópia do comprovante do depósito. E também os irmãos que desejarem poderão fazer um envelope de oferta especial destinado à campanha da propriedade da sede e colocar na sacola normalmente. Agradecemos a todos os que nos
ajudar nessa campanha pelo progresso e expansão da nossa Igreja Apostólica. Então está aí, irmãos, esse é o apelo que a nossa direção faz, e como sempre fez, para que nós possamos entender as necessidades da obra e assim podermos contribuir para que a obra não paralise nada, porque paralisar significa atrasar, e nós não podemos ter mais atraso. O irmão Aldo um dia falou para a gente, precisamos de acelerar, porque ele fez uma comparação que a noite vem, e aí não podemos mais trabalhar. Então, a noite significa a falta de recursos, né? Como se diz. E o dia não podemos trabalhar, porque à noite a gente ficou para repousar. Mas a gente trabalha dia e noite, incansavelmente, na fé, na consagração e nos pensamentos dos nossos corações em ajudar a nossa Santa Igreja. Porque não pode parar. Se ela estagnar, aí vamos ficar em 300 e poucas congregações, tanta gente precisando de mais congregação para se congregar. Quanto mais congregação tivermos, também melhores recursos nós teremos, porque são os irmãos que vão nos ajudar. Eu disse ontem que essa igreja não tem fonte de renda nenhuma, e não tem mesmo. Aqui também, desde o início que eu conheço a igreja, ninguém nunca foi coagido a contribuir. A contribuição é espontânea, de livre vontade, de acordo à proposta do nosso próprio coração. Eu posso dizer isso, irmãos, eu conheço a nossa igreja há 57 anos, sou uma testemunha vital do que estou falando. Porque tudo aqui é de acordo à boa vontade de cada irmão. Eu disse ontem, nós somos, como família de Deus aqui na terra. E toda família tem um chefe, tem um pai. E esse pai e esse chefe não pode deixar faltar nada para a sua família, porque é uma obrigação do chefe ou do pai de família cuidar bem da sua família. E nós temos o nosso santo primaz, que é o chefe e é o pai dessa família, de toda a família apostólica. Onde tiver um apostólico, seja onde for, no mais longínquo rincão desse país, aí está também ele sabendo que pertence à direção dessa igreja, o nosso santo primaz. O dia que aparece na nossa congregação uma pessoa, por mais longe, por mais difícil que ele vive, ele chega como um verdadeiro apostólico. Ele não traz nada de escândalo, vem muito bem arrumado, muito bem preparado e disciplinado na disciplina e na doutrina da nossa Santa Igreja. Isso é a maior prova que nós temos da nossa união.
Irmãos, nós vimos na letra desse hino, realmente, o que é essa igreja. É um barco seguro que está sendo dirigido pela Santa Vó Rosa e pelo Santo. Oramilagrosa.org. Olho para o céu e passo a imaginar anjos santos a subir e a descer, como fachos sagrados de luz a brilhar sobre os servos fiéis que a Deus saibam amar. E assim vai
continuar a leitura dos boletins. Construções e reformas nas congregações. A direção da Igreja Apostólica informa que, devido às recentes diminuições nas arrecadações das ofertas em toda a Igreja, estão suspensas a partir desta data, até o batismo de maio, as ajudas financeiras da sede às congregações para construções e reformas, compras de terrenos e outros. As congregações que possuem recursos em contas e poupanças podem continuar usando nas obras em andamento. Mensagem aos que desejam batizar, que prestem muita atenção, principalmente aos que estão candidatos ao batismo. Esta mensagem é do Santo Irmão Aldo, publicada no boletim datado de 21 de março de 2003. Para os que desejam se batizar em nossa igreja, esclareço que virão se batizar, que participando desse sacramento estarão assumindo um compromisso com Deus, o Pai, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com a Maria Santíssima e comigo, irmão Aldo, e com toda a Igreja Apostólica. É o compromisso de serem fiéis, muito obedientes às ordens da Igreja e aos meus ensinos. Disse o Santo Irmão Aldo, é também a promessa de se deixar de tudo o que contamina a sua alma, tais como os maus costumes, o mau gênio, as modas que não são aprovadas por Deus, nosso Pai, de atitudes e de comportamentos que a nossa igreja não aprova. A espidez, a má criação, os vícios, a indecência e a imoralidade dos costumes, mas sendo justos no proceder, ou seja, não praticando a mentira, o erro, e sendo honestos no trato com todas as pessoas, mas cumprindo os seus deveres com todo o seu semelhante e participante com Deus o Pai, com Jesus nosso Senhor, com a Santa Vó Rosa, e comigo, irmão Aldo, e com a Igreja Apostólica, que é o caminho que nos conduz aos céus, que ensina a regra do bom viver para serem felizes e abençoados até o fim da jornada aqui na terra. Então, vemos aí, irmãos, que isso não é uma notícia nova, mas ela já se fez, vai fazer 3 anos, agora no mês que vem, que esse boletim foi publicado na nossa igreja. Então, como eu disse, nós estamos recapitulando muitas das palavras dos ensinamentos do nosso irmão Aldo, porque também tem gente que acha que parou, que o irmão Aldo era só aquele que nós víamos ali de um lado da igreja, cumprimentando a todos, beijando as crianças e abraçando a todos, e ajudando a entender melhor a nossa igreja. Mas Ele está nos céus, nos ajudando, nos abençoando. Muito mais ainda, porque Ele deixou de estar aqui na terra com tamanhas responsabilidades e lutando contra os que lhe eram infiéis, porque teve muito inimigo, muitos infiéis. Os irmãos pensam que o irmão Aldo teve uma vida muito boa aqui na terra durante o seu período nessa Santa Igreja de 44 anos. Muitas das vezes não sabem o que ele fez. Foi como Jesus. Foi traído por aqueles que não molhou o pão e pôs na boca, mas fez com ele coisas muito melhores. Os que mais ajudou foram o que reuniu pessoas para levá-lo ao tribunal. Só que o nosso Deus estava com ele e está. Ele está na glória de Deus e ele não foi julgado, né? Então, aqueles que tentaram fazer não conseguiram o seu intento. Mas não parou também, irmãos. Nós estamos sofrendo perseguições de pessoas que estão querendo dividir a igreja, porque não conseguiu destruir o irmão Aldo, não conseguiu parar. Porque ele mesmo disse ao subir para os céus antes uns dias, a minha igreja está preparada. Ele nos preparou a igreja, preparou o ministério para que pudesse conduzir a nossa igreja no caminho
baseado nas suas pisadas, nas suas pegadas. E é o que nós estamos fazendo, irmão. Bendito aqueles que confiam nas palavras do nosso Santo Primaz e que creem e dão valor o nosso conselho administrativo que está nos dirigindo. Irmãos, a luta é muito grande mesmo, não é fácil. Mas nós vamos vencer e vamos com Jesus, com a Santa Rosa, o nosso Santo Primaz, que está nos céus a nos ajudar. Então, no batismo, os candidatos são sepultados em Cristo, a semelhança de sua morte no Calvário. Quer dizer, aquele que foi emergido na água, com fé e amor, a nossa Santa Igreja, ele fez um sepultamento da carne, do pecado, daquelas coisas que ele tinha, porque Jesus disse para nós, aquele que surgiu do Espírito, da água, surgiu do Espírito, né? Então, todas as coisas velhas se passaram, e ele fez novas todas as coisas. Então, o homem ou a mulher, quem quer que seja, que se emergiu na água, quando ele sai com uma vida nova. É preciso levar a sério e não voltar atrás, porque se voltar, irmãos, aí a situação fica meio difícil para ele, que fez um voto de morrer para o mundo e viver só para Deus, para Jesus, para a Santa Rosa, e hoje para o nosso santo irmão Aldo, que está ali nas placas daqui e de lá, porque foi incluído na nossa placa, antes não tinha, mas hoje ele é um santo de Deus, está lá no céu para nos dirigir. Então pediu para que nós colocássemos nas nossas placas, para quem chega aqui ler, ver que temos um santo no céu. Esse santo foi formado aqui, eu disse, alguns não conheceram, mas a maioria que foi na sede conheceram ele no seu corpo vivo, sendo um santo, nos ajudando a abençoar, curando doenças incuráveis e salvando almas, ainda aqui na terra, no seu corpo. Muitos estão nos céus, que ele guiou e ajudou para que chegasse o seu fim, crendo que seria recebido nos céus pelos santos de Deus que lá estavam. Então é preciso, irmão, quem se batizar, saber que morreu para o mundo e viveu para Deus, e vai viver uma novidade de vida, para que não volte mais nunca ao pecado e nem às coisas que às vezes antes praticavam. No batismo, os candidatos são sepultados em Cristo, como eu disse, no Calvário. Então, daí em diante, deverão viver, tomar muito cuidado com a sua alma, com a sua santificação, evitando o mal e os sentimentos que não são do Espírito de Deus, os quais podem tirar sua paz e interromper sua comunhão com a Santa Rosa e com todos os santos de Deus. E, portanto, venham se batizar. Cumprir a justiça de Deus, que quer o seu bem, a sua felicidade. Confie na Santa Rosa e em mim, irmão Aldo, que estamos ao vosso lado, para ajudá-los a serem bem-sucedidos em todo o seu viver. O nosso próximo batismo já está marcado para o mês de maio, no sábado, dia 7, em nossa sede. Caso manifeste o desejo de se batizar, procure o pastor oficiante da sua congregação para o preenchimento da sua ficha de batismo, e também deixe seu nome e o endereço de identidade no CPF e o responsável de viagem para o mesmo ser anotado no site da igreja. Portanto, não podem vir para a sede sem ter dado o nome ao responsável de viagem para o controle dos alojamentos, porque depois de cheio os alojamentos, aí não temos lugar. E se tiver dado o nome, aí a gente tem que dar um jeito, né? Porque os que estão dando nome vai ter que lotar. Depois de lotado, não temos mais condição, não podemos deixar que o povo chegue em São Paulo e vai para as ruas. Temos que ficar na igreja, alojado, porque assim é. E aqueles que temam em sair para a rua, que às vezes, mesmo que esteja alojado, irmãos, não tem sido bem sucedido não, viu? Eu estava lá no outro batismo, e tinha uma mocinha da minha cidade, lá no Monte Azul. Arrumou um namoradinho lá do Mato Grosso, e ficou. Nós damos conselho, não sai para a rua, não vai para a rua aí é um mundo, é perigoso.
facilitou lá, foi para aquela praça da biblioteca, tirar foto. A missão da pessoa que vai para a igreja é sair para a rua para tirar foto. Se dá na igreja não podemos tirar foto. Foi para lá, desobedeceu. Chegou um marginal, enfiou um revólver dos dois, diz, vai morrer agora. Passa para cá telefone, celular e dinheiro. Ai, não me mata não. Foi embora o dinheiro, foi embora os celulares. Voltaram para trás, chora. E aí? Desobediência total. Por que vai caçar na rua? Se foi para a igreja, foi para santificar, para ver as maravilhas que nós temos. Agora vai para a rua tirar foto num ambiente daquele que eu conheço, sei o que é aquilo ali. Ali é uma boca perigosa. Então, irmãos, nós vemos. É preciso que vá para os alojamentos, mas não vai com o pensamento de sair para a rua, tirar foto, fazer isso, conhecer outras coisas, não. Se vai para a igreja, foi batizar, ou se foi ver o batismo, continue assim com esse propósito, de ver o batismo, de se batizar, mas ficar alojado na igreja, porque quem sai leva mal, se dá mal. Então o nosso próximo batismo está marcado para o dia 7, e então fica terminado sim, para que o controle seja feito através da pessoa responsável para mandar os nomes para lá, para providenciar os alojamentos. Então, já está falado sobre o batismo. Agora vamos falar sobre o casamento e a família e o lar, que a base é o esteio, o alicerce da nossa igreja. São essas três coisas. Porque o casamento é a união de dois seres de sexo oposto, que vão se unir perante o altar de Deus, na proposta de criar filhos e filhas para engrandecer o reino de Deus e ser legítimos filhos também. Então, esse dever e esse mandamento de Deus que foi instituído pela nossa igreja é para que, se casando, amem esposo a sua esposa, ame a esposa ao seu esposo, amem os vossos filhos, porque deles depende nós, pais e mães. Porque se nós deixarmos nossos filhos sair pela rua, lá tem o terceiro ou o segundo pai, é o pai de rua, a mãe de rua, que vai levá-los para onde querem. E a culpa é nossa, se não vigiar e não cuidar do nosso filho e da nossa família. Então, assim nos ensinou o nosso santo irmão Aldo, em boletim publicado no dia 13/9 de setembro de 2005. Então, preste bem atenção aos irmãos, que essa mensagem não é de ontem, não. É de 2005. Hoje nós estamos em 16, tem 11 anos, né? Que foi publicado isso já, para o casamento, a família e o lar, para que todo casal apostólico seja bem-sucedido na formação da família, sendo consagrados e santificados, e serem em tudo obedientes à nossa doutrina, que nos veio dos céus, por Jesus, através da Santa Vó Rosa, para termos famílias felizes e abençoadas. O casamento, disse o nosso santo irmão Aldo, é a união de duas almas de sexo oposto, que se unem para formar um lar e uma família, e deve reinar em primeiro lugar o amor, não só o amor à carne, mas o amor a Deus também, a Santa Vó Rosa, e a união espiritual que formam os dois seres de sexo oposto, né? Uma união espiritual e fraternal. Então haverá o amor existindo a paz, as dificuldades e as lutas de cada dia sempre serão vencidas por este amor puro, leal e sincero. Haverá sempre uma perfeita união de duas vidas, quando se casam realmente por amor à nossa igreja, para servir a nossa Santa Vó Rosa, e não aqueles que casam por influência de um sexo oposto, que um é bonito, o outro também, e se apaixonam e casam, mas não estão levando em conta a palavra do irmão Aldo, que é uma promessa de Deus feita para a família apostólica. Então, havendo o amor, existe a paz, e as dificuldades são vencidas com facilidade. Nesta união de dois corações que se amam e respeitam, o casamento se firmará para sempre. Não precisa que case hoje e amanhã está divorciando ou brincando de casamento, né? Os filhos terão nos pais conselheiros
seus amigos, também a firmeza e a garantia de uma educação, uma amizade sincera, e um lar sempre reinará a paz e a alegria e o bom entendimento e a sabedoria divina. O casamento é sagrado, pois foi instituído por Deus para a formação da família de um lar onde ele possa reinar. E, neste lar, criar santos para o seu reino e para a sua glória. Para ter um lar feliz, abençoado, o nosso santo irmão Aldo aconselhou que, em primeiro lugar, devem cultivar em seus corações o amor um pelo outro. Não é o amor da paixão, não, irmãos. É o amor sentimental e espiritual, para que seja livre de estar cobiçando um sexo oposto, alheio ao seu casamento. É preciso que tenha amor um pelo outro. O amor fraternal e o amor conjugal, que se uniram aqui perante o que Deus uniu, não pode também o homem se desunir. E em corações, o amor um pelo outro, e em corações sinceros, e em segundo lugar, que se respeitem, pois segundo e agindo assim, saberão ser humildes e bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos com tudo, com a sua própria família, com os seus filhos, não deixando que estes fiquem à mercê do mundo para se perderem. E aí a culpa de quem deixou perder um filho ou uma filha, vai pagar por isso, né? Porque faltou a caridade, faltou a amizade fraternal. E a cada dia de vossas vidas, nunca dando lugar a pensamentos errados e em separação, mas devendo sempre colocar a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar, pois a mesma lhes ensina a regra do bom viver, da educação do respeito, do amor a Deus e a Virgem Maria, e o respeito também da nossa santa e querida Barrosa para o nosso lar e o nosso viver. Em nossa igreja, disse o santo irmão Aldo, temos o casamento como instituição divina, porque Deus criou o homem e também criou a mulher para ser esposa, querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, em paz e harmonia, pois foram feitos à semelhança dele, Deus, e conforme sua imagem. Então nós somos a semelhança e também somos semelhantes na nossa imagem ao nosso Deus. Deus tem um corpo como nós temos de homem, mas é preciso que nós respeitemos essa semelhança e essa imagem de Deus na nossa vida, evitando então, portanto, o pecado, a desobediência, e praticamos a santa doutrina e a disciplina imposta por Deus para os filhos aqui na terra. Portanto, com toda a perfeição, criou, pois, os mesmos o espírito de santidade e pureza e manteve a unidade espiritual existente no seu reino, a qual foi quebrada na terra pelo pecado, que passou a dominar o coração dos homens que se afastaram do seu Criador. Então tudo isso aconteceu pela desobediência de um homem e de uma mulher. Veio o pecado ao mundo, mas Deus disse: eu voltarei o homem a mim, e nos deu o seu Filho Jesus, que veio à terra. Os homens não compreenderam, preferiram trocar por um ladrão, crucificar, matar, pensando parar a sua doutrina e a sua palavra, mas tudo foi em vão. Jesus ressuscitou ao terceiro dia no seu próprio corpo e foi para os céus, e prometeu-nos um Consolador. Só que ele prometeu aos apóstolos, mas ele mesmo disse aos apóstolos: vós não podeis suportar agora. Então nós vimos o que aconteceu com todos os apóstolos. Se tivesse vindo o Consolador naquele tempo, não tinha dado tempo a salvar, porque foi muito sacrificado todos os apóstolos, assim como Jesus. O único apóstolo, irmãos, que morreu no seu próprio corpo, sem ser perseguido pela morte dos tiranos, foi o apóstolo São João, que deixou
naquela ilha de Pátimo, mesmo assim prisioneiro lá, naquela ilha, nos escreveu o Apocalipse, onde está registrado tudo o que havia de vir. E nós estamos sendo revelados hoje pela nossa Santa Borrosa e pelo nosso primaz. Então, nós vimos que não foi fácil, quantos séculos demorou para que viesse o Consolador. Mas hoje nós temos essa glória de ter o Consolador na nossa Santa Igreja e no nosso viver, nos ensinando tudo o que temos de viver e o que há de vir ainda está sendo anunciado para todos nós. Mas como Deus criou o homem e a mulher, e mesmo o Espírito e os uniu, formando um casal para que vivessem juntos, procriassem e povoassem a terra com justiça, santidade, e vivendo sob a sua graça. O plano do Criador, entretanto, permaneceu o mesmo, não mudou nada. Aquilo que ele criou com a maneira de que o homem e a mulher se respeitassem e procriassem filhos para Deus, hoje nós temos na nossa igreja, e nos ensinado muito pelo nosso santo profeta, irmão Aldo, pela Santa Borrosa. Aquele que denegrir está fazendo uma coisa da sua própria vontade, da sua cabeça e do seu espírito, que não combina com o espírito da verdade e da justiça, que é o espírito consolador, o espírito que nosso Senhor Jesus nos deu para nos guiar em toda a verdade. No mundo, os homens deixaram de observar a justiça divina e desvirtuaram para o plano de Deus. Entretanto, no seu reino, a igreja de Deus, que é a nossa igreja, continuou a exigir obediência e justiça. Por isso que ele mesmo sempre quis o casamento dos seus legítimos filhos em conformidade com a sua justiça, de tal maneira que observem a pureza e o espírito e a qualidade de filhos de Deus e a doutrina sobre a unidade do Espírito. Daí estabelecer que o seu reino, ou seja, a sua igreja, o homem só poderia casar-se com uma mulher da mesma fé. Então, casar um apostólico com uma apostólica, e um apostólico com um apostólico. Da mesma forma, a mulher com um homem dos mesmos princípios religiosos. Pois, caso contrário, os filhos ficam em confusão, sem saber qual o caminho a seguir, se é o do pai ou da mãe. Já pensou se casa uma moça com um moço que não é da igreja, lá do mundo ou de outra igreja qualquer? E a esposa vai lhe ensinar as verdades sobre a Santa Borrosa, sobre o irmão Aldo, e ele também, não crendo ou não sabendo viver, vai fazer uma confusão na cabeça daquele filho. O que vai acontecer? Vai criar um filho, talvez até sem religião, porque não sabe a quem atende, se é o pai, se é a mãe. Então precisa muito cuidado, irmãos, na hora de escolher com quem casa. Procure dentro da igreja, mesmo que não seja aqui, seja ali, seja acolá, mas uma pessoa consagrado, seja homem ou mulher, que respeita a igreja, que confia nos mandamentos da Santa Borrosa. Aí sim, forma um lar cheio de felicidade. E o final dessa família é ser muito feliz e abençoado. Então precisa que nós todos observamos muito isso. Então, para daí, estabelecer que o seu reino, ou seja, a sua igreja, o homem só poderia casar-se com a mulher, ou a mulher com o homem da mesma fé. Esta era a orientação que Deus havia dado ao profeta Moisés para seu povo, e a igreja apostólica sendo realmente dirigida por Deus o Pai, através do Espírito Consolador, através do meu ministério, como seu representante e sucessor no governo da igreja, seguimos a mesma orientação, fazendo a sua santa vontade consequentemente. Como foi estabelecido desde o princípio, o casamento é entre apostólicos, isto é, os dois só podem ser desta igreja, para que haja uma perfeita unidade espiritual e os mesmos princípios doutrinários e disciplinares, e os filhos sejam criados e ensinados nos mesmos princípios religiosos, para haver a perfeita unidade de espírito na família. Aceitem, prezados irmãos e irmãs, estes sábios conselhos do nosso santo irmão Aldo, e é também este conselho do Consolador, a Santa Borrosa, de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor.
para termos a nossa igreja, famílias felizes e abençoadas. Então, estas eram as palavras que eu tinha para falar aos irmãos aqui do boletim. E agora já chegou a hora de encerrarmos a nossa santa reunião, porque nós temos o tempo para começar, também para terminar. Não podemos exceder, porque nós todos temos obrigações também. Eu viajo, outra vez viajo para outro lugar, e eu tenho que ir para suas casas também, para tomar conta da família, que é a base, o esteio, a comieira e o alicerce da nossa igreja. Então, irmãos, fica essas palavras nos corações dos irmãos. Eu não posso falar mais nada, a não ser agradecer aos meus irmãos, aos coristas especialmente, que nos ajudam a brilhantar esta santa reunião, com os seus hinos preparados para nos edificar, nos enaltecer em nome de Deus. E aos irmãos pelo silêncio, pelo preparo para escutar, para ouvir. E aos irmãos pastores, diáconos, diaconisas do ministério, porteiro que está lá fora, olhando também a nossa vigilância, os meus agradecimentos em nome da nossa direção, ainda do Conselho Deliberativo, e em nome do nosso Santo Primaz, que somos aqui representantes para falar aos corações dos irmãos. Nós somos uma extensão do ministério apostólico. Onde nós estivermos, estamos levando a palavra que vem dos céus. Porque assim nós cremos, assim nós vivemos. Irmãos, eu agradeço muito aos irmãos, muito mesmo. E o meu contentamento, a minha alegria por estar aqui com os irmãos. E se um dia a Santa Avó tornar me mandar aqui, eu virei com muito amor, muito prazer, para ver os irmãos novamente, para assim realizarmos mais uma reunião da nossa Santa Igreja. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, nós vamos fazer uma oração encerrando a nossa Santa Reunião dessa tarde. Santa Avó Rosa, bendita, querida Mãe Celestial, juntamente com a Santa Mãe Maria Santíssima e o seu Filho Jesus, que não mediu sacrifício para nos dar o Consolador, a Santa Avó Rosa. Graças a Ti, Santa Avó Rosa, hoje temos palavra de salvação e vida eterna para cuidar da Tua Santa Igreja aqui na terra. E a Senhora também, vencendo o seu ministério, chegando ao fim, preparou-nos o nosso santo querido irmão Aldo como um profeta, o último profeta de Deus, e também como o pastor deste santo rebanho apostólico. Santa Avó Rosa querida, pedimos à Senhora que continue abençoando o teu povo aqui na terra, com toda a justiça que a Senhora preparou e nos ensinou para que sejamos bons filhos de Deus. Abençoe os casais, aqueles que já têm família, e aqueles que estão pensando também em construir um lar, para que obedeçam os ensinamentos da Senhora e do nosso santo irmão Aldo. E assim só serão felizes e abençoados. Agora, neste momento, ponho as minhas mãos sobre esses pedidos de oração que está aqui nesta caixinha. Peço à Senhora, Santa Avó, coloque as mãos santas da Senhora, do Santo Primaz e todo o reino dos céus, sobre neste momento as minhas mãos, para dizer que tudo aqui já foi resolvido, porque nós temos consciência absoluta que a Senhora age com toda a justiça nos pedidos dos teus filhos, assim como o nosso Santo Primaz, sempre nos abençoando, protegendo, dando forças para a nossa vida, para viver com saúde, paz e alegria. E se for algum pedido por pressão de doença, que alguém estiver no hospital em um leito de dor, que a Senhora visite, irmão Aldo também, seja abençoado, os médicos que estão tomando conta daqueles pacientes, para que tenha a tua santa direção no aplicar dos medicamentos e em tudo, para que a saúde deles volte muito breve, muito rápido, para a honra e glória do teu santo nome. Santo Deus onipotente, Pai todo-poderoso, nós agradecemos por tantas boas-vindas do nosso Consolador e do nosso profeta, o nosso santo irmão Aldo. E agora, conscientemente eu posso dizer, irmão Aldo, que em teu santo nome nós tivemos uma reunião muito maravilhosa, onde os teus santos e anjos puderam aqui estar nos abençoando. E assim eu posso dizer também, que esta reunião está sendo encerrada agora em teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, da nossa Santa Avó Rosa e a nossa poderosa Santa Mãe Rainha dos céus, a Maria Santíssima.
E assim eu agradeço a todos pela presença e desejo neste momento que todos tenham muito boa tarde, um feliz domingo e que está encerrada essa santa reunião em teu santo nome, em nome do reino dos céus, hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que a Santa Rosa abençoe a todos ao voltar para os seus lares.